5 minutos com você, programa 17. A depressão entrou no século XXI como sendo um dos mais frequentes diagnósticos ouvidos por pacientes que procuram a medicina para entender o que acontece consigo mesmo. Os sintomas variam desde distúrbios físicos até estados de humor, que oscilam da falta de apetite até desmotivação em relação a tudo. O problema é tão grave que a Organização Mundial de Saúde o projeta como o problema mais comum entre as pessoas nas próximas décadas. No Brasil, hoje, estima-se em 18 milhões o número de portadores do transtorno. A busca de entendimento e consequente solução para o transtorno, que antes de tudo é mental, absorve a preocupação de pesquisadores na área farmacêutica e do comportamento humano. Embora pareça idêntico na maior parte das pessoas, o tema exige estudos individualizados, pois é cada vez mais certo que, no caso de enfermidades manifestadas, os especialistas devem tratar o doente e não a doença. Isso porque os fatores determinantes para a presença de tal distúrbio são os mais diversos. Há casos genéticos, outros resultantes da formação precária da personalidade no meio em que a pessoa se desenvolveu. Há casos fisiológicos consequentes de anomalias no extraordinário sistema de produção e secreção dos chamados neurotransmissores, presentes no laboratório incrível do cérebro, como a endorfina, ligada à sensação do prazer, da euforia, a melatonina associada ao sono e à insônia, a noradrenalina, a dopamina, noradrenalina, entre outras. Por trás desses desajustes, invariavelmente, está a emoção do indivíduo abalada, geralmente por fatores externos como as perdas, as mudanças inevitáveis, as notícias inesperadas, as frustrações. E sabe-se que no relacionamento interpessoal, tudo é possível de acontecer. O fracasso no casamento, a morte do ente querido, do qual julgávamos nunca nos separaríamos, o comunicado do desemprego, a deslealdade da amizade que considerávamos sincera. O impacto de quaisquer uma dessas situações desarmoniza-nos o campo emocional e despencamos invariavelmente na tristeza, no desânimo, no desejo da desistência em relação à vida, com repercussões imprevisíveis e de amplitude variável no campo físico, exigindo assistência especializada para que as perigosas ideias de autodestruição que rondam-nos não ganhem força, não a essa altura fragilizada vontade de viver. O sábio Chico Xavier, intermediário ou médium do pensamento de centenas de autores, deparou-se nos milhares de atendimentos que fez ao longo da sua luminosa jornada com os mais variados casos revelados por pessoas que o procuravam mergulhados em profundos casos de depressão, na ânsia de alguma luz, no fim do escuro de suas existências marcadas, a por outrora nunca cogitada sofrimento moral. Aliás, o próprio mensageiro de tantos exemplos de opiniões e orientações revelou por várias vezes que também era humano, e ele mesmo, ao longo da sua longa existência de 92 anos, em muitos momentos abateu-se e deprimiu-se ante fatos com os quais não contava. Dizia ele que quando a depressão o ameaçava, seu guia espiritual Emmanuel lhe recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com mães sofridas, confessava ele, voltava para casa com vergonha de si mesmo. Dando sua definição para a depressão, Chico a considerava a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo na criatura o valor do trabalho. Chegando ao clímax desse desencanto incompreensível diante da vida, muitas vezes a vítima de semelhante infortúnio cai no desequilíbrio das forças mentais, candidatando-se à matrícula num sanatório ou mesmo descendo aos degraus do abismo invisível, no qual se entrega facilmente às garras da morte prematura. Para evitá-la, a pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, dizia ele, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, de nada adiantará. Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ora, tenha confiança em Deus. Não podemos ficar tristes com nossos problemas. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria
que devemos aos outros. Vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Pessoalmente, Chico usava como preventivo e curativo o remédio da oração, através da qual se lembrava de Deus, e o serviço ao próximo, que o fazia esquecer de si mesmo.